Alô, povo concurseiro! Domingo, pé de cachimbo, dia 20/10 e prof, 24 horas, prof trabalhando domingo, porque eu estou preparando a semana e a gente tem aí os meus laudos para os recursos judiciais, é nesse ponto que a gente está. Então, é a semana dos laudos para recursos judiciais CMU, em especial o que mais deu dor de cabeça, que é o bloco 4. Então, eu vou falar de um modo geral, legal, mas vou trazer o exemplo do bloco 4, porque interessa para a maior parte dos candidatos, mas isso serve para laudos de qualquer bloco. Eu quero explicar algumas coisas importantes para você entender, porque muita gente está me consultando e não sabe exatamente o caminho, não sabe exatamente como funciona isso. Então, eu vou tentar esclarecer pelo ponto de vista de um professor, jornalista, um professor que está acostumado a fazer questões para concurso público, questões de produção textual para concurso público, questões de gramática para concurso público, que é jornalista, que trabalha com concurseiro há mais de 3 décadas. Então, o meu olhar não é o olhar do técnico da área. Então, por exemplo, no bloco 4, eu não tenho o olhar do jurista, eu não tenho o olhar do especialista na área da justiça, ali que olha, como eu tenho visto aí, muitas lives, muitas lives interessantes, importantes, e eu tenho visto isso porque eu analiso, isso me interessa, é do meu interesse, que examina a questão técnica da resposta no bloco 4, aquelas questões que são de ordem lá trabalhista, né? A questão da gestante, da lactante, que é um olhar, legal? Mas eu vou dar um outro olhar, e eu preciso que você entenda que, na verdade, aquela questão discursiva, ela é uma questão interdisciplinar. Não é só um advogado ou um especialista em legislação que pode lidar com isso. Por quê? Porque também se dá, como eu digo para os meus alunos, inclusive do direito, com quem eu trabalho, legal? Porque todo direito se dá na área da linguagem. Sem a linguagem não há direito. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês, as imprecisões que houve ali naquele enunciado da questão, naqueles comandos da questão, as imprecisões técnicas havidas, e também vou falar, evidentemente, da coisa mais simples, que é a questão dos desvios da norma culta, por exemplo, da questão da estrutura, que é por onde eu vou começar, legal? Mas por que eu estou fazendo isso hoje? Porque eu estou trabalhando aqui em alguns casos e eu tenho visto recorrentemente alguns casos que têm me chamado muito a atenção, e por isso vão dar essa demanda judicial. Legal? Então, a primeira coisa que as pessoas me perguntam é o seguinte: prof, o senhor acha que pode dar, eu posso conquistar nota? Ninguém pode garantir isso, essa pergunta que todo mundo faz. Então, a única resposta que eu posso te dar, na minha experiência, é o seguinte: há muito tempo que eu tenho brigado com bancas de concurso público, não é de agora, legal? Então, não é um problema só a Sesgran Rio. A FGV faz isso, o CESP Brasília também faz, VUNESP também, em que você tem editais que são imprecisos, ou seja, os editais parece que propositalmente não especificam e não detalham o que será cobrado do candidato, e esse candidato vai ter que fazer aquele voo cego, né? Então eu não sei exatamente, eu vou pelo senso comum, eu não sei exatamente o que está sendo cobrado de mim, eu não sei exatamente o que é que vai ser cobrado na parte de descontos, por exemplo. Legal? Então, se a gente olhar o edital agora do bloco 4 e dos outros blocos também, você vai ver que são muito vagos. Só diz assim: você será cobrado por estrutura do texto, por desvios gramaticais, mas não traz mais nenhuma informação, pela coesão textual. Legal? Então, por exemplo, eu pego um candidato, agora mesmo, ontem eu estava examinando um aluno que você percebe claramente que aquele candidato era um candidato que tecnicamente estava preparado, mas ele fez o que todo mundo faz, querem conversar sobre isso, que é deixou essa questão discursiva para o final. Eu sempre tenho dito, cara, a gestão do tempo, o gerenciamento do tempo é um ponto importante. Você não treinou a dissertação, não sabe quanto tempo leva. Precisa ter 1h15. Aí ele deixa para o final, faltava 1 minuto para terminar, ele fez direto, não fez rascunho, e tem uma série de borrões, uma série de rasuras. E provavelmente ele foi descontado nessas rasuras. Mas quanto desconta rasuras? Eu não sei. Por quê? Porque o edital não trazia isso. Então, como é que pode descontar se não está no edital? Então, há um problema técnico aqui, há uma imprecisão. CESP Brasília, a apresentação do trabalho vale tantos pontos, geralmente 0,5 da nota, mas está explícito no edital. Então, você sabe que se a sua letra não for legal, não for uma letra legível, e se tiver muitos borrões, que você pode perder até 0,5% da nota. Vou chutar aqui, geralmente é 0,5, né? Mas fica limitado aquilo. Quando não traz isso no edital, a gente cai num problema bem importante,
que infere uma questão técnica da avaliação, que é o bom senso do avaliador. Então, olha só, o avaliador é o bom senso dele, mas e se o cara estiver mal-humorado e se tiver a sogra estiver visitando ele, como vai ser? Legal? Então, eu não posso ficar dependendo do bom senso. Um concurso sério, né, ele precisa ter objetividade e técnica na análise. E se eu ficar dependendo do bom senso, ou seja, simplificadamente, quando o edital não especifica nada, traz vagamente as coisas, os critérios, é como se não houvesse critérios. O único critério vai ser o bom senso do avaliador. Esse é o grande problema. Essa é a questão inicial. O edital precisa ser preciso. E essa é a minha briga com todas as grandes bancas. Qual é a minha chance de conseguir um bom resultado agora? É que agora tem visibilidade. Veja o que aconteceu com o Ministério Público, que agiu com presteza agora. Mas eu nunca vi o Ministério Público ser tão ágil. Por que está sendo ágil agora? Ah, pois é, né? Porque todo mundo está falando, porque existe uma pressão, porque a mídia está comentando isso. Ah, bom, então temos visibilidade. Foi exatamente o que aconteceu com o Enem. O Enem também. No começo também foi um horror, e aí a mídia começou a divulgar os horrores, e aí o que aconteceu? Aí começou a haver uma reação nesse sentido. Então, a minha esperança nesse caso específico CNU é a visibilidade que o CNU está dando. E isso dá esperança para quem faz uma demanda judicial. Isso é um ponto inicial que eu quero abordar com vocês. Já vi 2 ou 3 casos, e estou trabalhando hoje num caso específico, agora de manhã me acordei, fui trabalhar nesse caso específico, em que o candidato tirou 35 pontos, perdeu 15 pontos, tirou 35 e 50, perdeu 15 pontos. O que isso quer dizer? Que se ele perdeu 15 pontos, ele perdeu 30% da nota. Fui examinar, no idioma, né? Fui examinar, o cara tinha 2 erros, um ortográfico e um de pontuação. 2 desvios. Tinha elementos coesivos, sim, havia elementos coesivos, a gente vai falar sobre coesão já, havia elementos coesivos, havia estrutura de texto, aquele negócio de introdução, desenvolvimento e conclusão, sim, então ele tinha um parágrafo claro de introdução, parágrafo de conclusão, 3 ou 4 parágrafos de desenvolvimento, como manda a figura, então estava tudo bonitinho, mas ele perdeu 15 pontos. De onde tiraram esses 15 pontos, afinal de contas? Aquilo ali não é uma redação para ficar para ter 30% de desconto, ou seja, 7 pontos em 10. É um absurdo, é um escândalo aquela nota. Por quê? Porque bem se vê, basta olhar, que é um texto que tem 2 desvios, é um texto que tem padrão, bem escrito, com períodos curtos, bem desenvolvidos, claro, não havia nada ali que pudesse desabonar esse texto para ter um desconto tão grande. Onde foi esse desconto? Nós não sabemos. Por quê? Porque o retorno do recurso não foi, claro, só trouxe a nota. Então, aí sim, é o problema da motivação do ato, né? Qual é o problema da motivação do ato? Eu tenho que justificar a nota que eu dei, e não houve justificativa. Isso é grave, extremamente grave. Por isso que essa demanda pode dar certo, porque a motivação, não houve a motivação ali. Só houve a nota. Aí fica fácil, né? Olha só, o seu recurso foi indeferido. Mas qual é a motivação desse indeferimento? Eu preciso saber a razão. Olha, não foi por causa disso. Eu já vi em outras bancas, não com a Cesgran Rio, mas eu já tive casos de bancas em que simplesmente era um recorte e cola. Eles pegavam o que estava no edital, olha, a sua redação será avaliada por isso, e indeferimos o seu pedido. Mas a gente vê claramente que não houve um exame específico daquela redação. Como é que eu sei que há um exame específico? Olha, o seu texto teve tantos desvios, não houve elementos coesivos, o 3º parágrafo era embrionário, não estava bem desenvolvido. Bom, agora eu sei que o cara olhou para a minha redação. Mas quando eu recorto e colo os critérios da correção, como aconteceu com algumas bancas, né, não houve, evidentemente, o princípio do contraditório, porque não examinaram a minha redação. Legal, então essa é uma infração grave. Legal. Tá, mas nesse caso nem isso houve, quer dizer, eu já tive casos aqui em que o espelho de redação foi fornecido depois do prazo do recurso administrativo. Se entrou na justiça e a justiça pediu que se desse o espelho da redação e que se abrisse prazo para que esse candidato pudesse novamente ter a recorreção do seu texto agora. Legal, isso foi o caso tido aqui em Santa Catarina. Legal. Bom,
Então eu peguei vários casos, e eu estava atendendo agora uma aluna também, conversando com ela, eu queria que o senhor olhasse a redação, prof, como é que é, o senhor olha? Eu olho, cara, quanto que cobra? Eu não cobro para olhar, só faço uma pré-análise e comento contigo algumas coisas que eu já sei. A mesma coisa, uma redação com um desvio gramatical, e essa candidata perdeu 15 pontos também. Onde está o critério? Né? Tem coesão, tem introdução, tem conclusão, o texto está bem desenvolvido, tem elementos coesivos. Por que descontaram 15 pontos? Então, como assim? De onde saiu esse desconto dos 15 pontos? Não, não sabemos. É o princípio da motivação dos atos, né? Bom, vai lá. Agora, coesão. Lá no edital falava em coesão, mas o que é que se entende por coesão nesse CNU? Né? Quando é o Enem, a gente sabe como o Enem trabalha com a coesão, já que nós estamos falando de concurso de massa. E o que o Enem nos traz? O Enem nos traz o seguinte: existem os elementos coesivos, é só buscar a cartilha do avaliador. Puxei a cartilha do avaliador e aquela cartilha que todo mundo tem acesso, existe os elementos intraparágrafos e interparágrafos. Quer dizer, você aprendeu, e todo mundo está repercutindo isso aí, né? Todo mundo que dá aula de redação, está aí na internet, você abre aí qualquer rede social, o cara vai falar. Começa o parágrafo com elemento coesivo. Então você está começando a discussão lá, em princípio, a princípio, melhor dito, a princípio, inicialmente, é um elemento coesivo? É. Além disso, né, portanto, na conclusão, todo mundo aprendeu isso. Isso é o elemento coesivo interparágrafos, ligando os parágrafos. Legal? E dentro do parágrafo, o intraparágrafos, que é ligando os períodos. Tem que ter pelo menos um em cada parágrafo. Né? Isso é o que dista o manual de redação para os avaliadores do Enem, e é público, e tudo que é professor de redação em escola, e eu trabalho ainda com projetos com escolas, então não perdi essa ligação. Quando a gente dá aula para o Enem, você pega a cartilha, está aqui, ó, gente, você está vendo? Claramente a gente sabe o que é coesão. Agora, o que é coesão para Cisco Gran Rio, a gente não sabe. E aí eu pego uma redação em que o candidato ele não colocou esse elemento inicial, o interparágrafos, no começo do parágrafo. E aí, descontou ou não descontou? Não sei. Não sei, mas se descontou errado, porque eu não sei o que foi pedido de coesão. Se a gente não sabe, como é que ele pode cobrar? Coesão é uma coisa ampla, gente. O que a gente pode considerar coesão? Legal? É claro que quando a gente estuda para uma prova de concurso público, a gente vai pegar esse conceito do Enem. Mas não está no edital, tem que estar. Se não está no edital, ele não pode cobrar. Então, quando ele diz coesão textual, é a mesma coisa que não dissesse nada. Por quê? Porque fica, de novo, a critério do senso, do bom senso do nosso avaliador. E aí estamos rezando agora na cartilha do avaliador. É ele que vai determinar que nota eu vou tirar. Como? Agora, outra coisa importante, como houve um filtro muito grande nessa prova, né? Como sempre acontece, mas há filtros, né? Então você pega o bloco 4, que é para a FT, que foi super filtrado porque super concorrido, né? Qualquer 5 pontos a mais, 5 pontos a menos no idioma vão fazer toda a diferença. Então, isso tinha que ser visto com muito rigor, pela responsabilidade que tinha aquele avaliador em função dos objetivos desse concurseiro, dos objetivos desse candidato. A responsabilidade, o que, aliás, nos treinamentos do Enem, sempre se pede, né? Sempre se ressalta isso, a tal ponto que, para você ter uma ideia, você faz um curso de avaliador pela internet, você faz um curso, um treinamento. Depois do treinamento, você faz um curso no fim de semana, sábado e domingo, corrigindo redações e discutindo os critérios da cartilha. Por quê? Porque tem visibilidade, porque existe uma responsabilidade. Legal? O único problema é que o Enem não aumenta o valor que se paga ao avaliador, quer dizer, se dá um monte de responsabilidade. Olha, você tem que ser responsável pelo candidato, mas estavam pagando até então, pelo menos até o ano passado, R$3 por redação. Eu vou denunciar aqui, R$3 por redação corrigida. Quer dizer, o cara tem uma baita responsabilidade. Durante 10 anos eu corrigi redação, e os 10 anos sempre foram R$3. Um absurdo. É legal. Você está entendendo? A gente tem que olhar também o outro lado da coisa, né? Você que é candidato, você olha o lado do concurseiro, quer saber, você quer tirar uma nota justa, óbvio, né? Mas existe por trás disso uma série de coisas que muitas vezes vocês desconhecem, que é o dia a dia de um avaliador. Acaba de ter que corrigir 100 redações.
né? Aí faz aquela letra horrorosa porque você fez direto o rascunho, não fez rascunho, fez direto. Cara, você só vai se ralar, é óbvio. Você tem que fazer. Quando eu corrigia a redação, no tempo de escola, dava aula lá no ensino médio, eu pegava aquela pilha dos alunos, né? E aí tem aqueles alunos com aquela letra horrorosa. Eu pegava assim com aquela. O que eu fazia? Botava embaixo da pilha e olhando as letrinhas bonitinhas, deixava aquilo para o final. Ah, não, isso aqui depois, né? Isso é automático, a gente. Isso funciona automaticamente, entendeu? Na cabeça de um avaliador. Agora, eu vou para outra, já que eu discuti a questão da coesão, estrutura, agora eu vou para a questão do conteúdo. Tá? Na questão do conteúdo do bloco 4, a coisa para mim fica pior ainda. Para mim fica mais triste ainda. Então, agora presta atenção, porque eu acabei de dizer, olha só, essa questão da análise de conteúdo e da questão discursiva numa prova de concurso público, ela é interdisciplinar. Você precisa ter um cara que entenda de linguagem e, sobretudo, que esteja acostumado a fazer uma questão. Não é? Então, nem todo legislador, nem todo bom advogado, por mais brilhante que seja, sabe dar aula e sabe formular questão de concurso público ou questão qualquer de prova. Né? Diferente da Europa. Na Europa, o cara, para dar aula na universidade, ele passa por 2 anos, ou 1 ano, se não me engano, aprendendo questões didático-pedagógicas, né? Para poder dar aula. Aqui, qualquer um dá aula. Aí não sabe dar aula, não sabe segurar o canetão, não sabe fazer um quadro. Isso é didática, meu querido. Se você vai dar aula, você tem que ser professor. Se o cidadão é um advogado brilhante, não significa dizer que ele tenha didática. É outro lugar. Legal? Então, para fazer essas questões, eu tenho que ter didática, eu tenho que saber conhecer a ferramenta da linguagem. Por isso que ela é interdisciplinar. Por isso que vai provavelmente um legislador, um advogado, sei lá, corrigir a parte de conteúdo, não é? E o professor de língua portuguesa, como a gente diz, corrigir a parte de idioma, né? Como o português, como vocês falam, né? O português é muito mais que português, é uma questão de linguagem, tá bom? Então eu quero que você dê uma olhada agora aqui nessa questão aqui. Vamos lá de novo. Olha só, presta atenção agora que eu tenho que falar uma coisa importante. Segura aí, olha só. Gente, primeiro, é uma dissertação. A gente está falando agora de uma tipologia consagrada. Um tipo de texto que todo mundo conhece, você trabalhava lá no colégio, lá na escola, tipologia textual. Você fazia uma redação dissertativa. Legal? Mas a redação dissertativa, ela é bifurcada, né? Ela pode ser uma expositiva ou argumentativa. O que é a dissertação argumentativa? Pega o modelo do Enem. É a argumentação. Então, o que a gente entende por argumentação? Eu peço para falar sobre preconceito contra a mulher e peço para você argumentar como resolver o desafio contra o preconceito de gênero. Legal? Ora, tudo que você trouxer é da sua cabeça, da sua cultura, da sua informação. Eu não tenho como dizer se está certo ou errado, não é isso que eu julgo. Eu julgo é como você argumenta. Então, abriu a porteira, você pode trazer o argumento que você quiser, você pode trazer a opinião que você quiser. Eu não posso, eu posso malhar o governo? Você pode malhar quem você quiser, o risco é seu. Não é? A questão, eu não julgo isso, o que eu tenho que julgar, eu, avaliador, é quais argumentos que você mobiliza para defender o seu ponto de vista, a sua tese. Porque haverá uma tese que é o assunto mais de fundo, né? Que é a estrutura profunda do texto. Como você defende essa tese é que me importa. Legal? Existe um machismo na sociedade brasileira. Joia! Essa é uma opinião. Eu vou dizer que está errado, está certo? Não posso julgar se está errado ou certo. O que eu tenho que julgar é, agora, como é que você argumenta? Bom, você vai buscar lá nas estruturas profundas da sociedade, na história da própria sociedade, mostrar historicamente como existe o preconceito contra a mulher. Vou trazer um argumento. Olha, a mulher no Brasil só começou a votar com Getúlio Vargas. Legal? Então eu trouxe um argumento, e um argumento que existe, é real e tem a ver com o meu assunto. É esse o julgamento da redação. Agora eu estou dando uma aula de redação do Enem para você. Muito bem. Quando a gente fala, presta atenção agora em mim, numa dissertação expositiva, não é a sua posição que importa agora, o que importa é a legislação, é a lei, é o conteúdo programático, o que está no conteúdo. Então ele delimitou as possibilidades. Você entende a diferença? Agora, eu fiquei preso ali naquele quadradinho. Então, presta atenção agora. Vamos ver se eu consigo. Eu estou dando uma aula de dissertação para você, de grátis, hein? Olha só, de grátis.
Olha aí, para você que é advogado, de grátis para você, legal? Se quiser, eu também posso mostrar como é que faz uma inicial, especialmente as narrativas valoradas. É linguagem pura, é comigo. É essa minha aula na universidade, eu dou aula sobre isso. Como se faz a petição inicial, como se argumenta e como se faz a narrativa. Narração e argumentação é comigo. Então, não, quando a gente fala de língua portuguesa, você pensa em crase. Não, é muito mais do que isso. Então, vai lá. O que é uma atividade insalubre e o que a caracteriza? Há duas perguntas numa só. Ela pergunta o que é e o que caracteriza. Mas isso, o que é e o que caracteriza, está implícito. E eu vou repetir, está implícito, e foi assim que a maior parte dos candidatos entendeu, porque quase todo mundo que eu corrigi, que portanto já passou por uma filtragem, eu peguei redações de quem está concorrendo, portanto já está super filtrado, legal? Todo mundo abordou o que caracteriza, alguns trouxeram algo da legislação especificamente, mas mostrava o que a Constituição trazia. Todo mundo entendeu que isso aqui estava ligado à Constituição, então isso aqui não é opinião. Isso aqui não é uma dissertação argumentativa, não é o que eu acho que é. E todo mundo entendeu perfeitamente que isso aqui está ligado, ele não precisou explicitar. O ideal seria, de acordo com a Constituição, de acordo com a legislação vigente, o que é? Aí seria bacana. Entendeu a diferença? Ficou bem claro. Ficou implícito aqui que era uma exposição, uma dissertação expositiva. Por quê? Porque eu sei que ele está me pedindo a legislação aqui, não é a minha opinião. Mas eu sei, isso tinha que estar explícito. Vamos para o segundo item. A argumentação consistente, o cara usou a palavra argumentação, já começa o problema aí. O cara que montou isso aqui não sabe como é que monta a questão discursiva. A argumentação consistente, ainda botou um adjetivo, sobre se há proteção adequada à mulher gestante ou lactante, ou nascituro, ou recém-nascido, no contexto hipotético. O que ele queria saber aqui pelo espelho? Se a legislação protegia a mulher. Mas ficou confuso aqui. Ele pergunta se é legislação, mas ele fala em argumentação se há proteção. Ora, no caso prático, não houve. Muitos entenderam dessa maneira. A legislação protege, mas no caso prático não houve. Quando foi formulado isso, pelo espelho, a gente percebe que ele queria falar da lei especificamente, se havia, para você argumentar de acordo com a legislação. Então não é argumentar, é para expor de acordo com a legislação. Você está vendo como a linguagem define tudo? Expor diante da legislação, se naquele caso havia a proteção legal. Se há proteção legal. Quando eu digo argumentação consistente, se naquele caso, o que diz aqui? A argumentação consistente, se há proteção adequada à mulher gestante, não houve proteção na prática, mas na legislação sim. E ficou ambíguo. Muitos entenderam que se tratava, então não está claro aqui, se tratava na prática do episódio em si. Naquele caso hipotético, houve ou não proteção? Não, a legislação protege nesse caso. Não ficou clara esse enunciado. E tanto não ficou claro que muitos candidatos discorreram que não houve naquele caso, apesar de a legislação proteger. Então, quando ele diz a legislação protege, ele está dizendo, olha, a legislação protege, mas naquele caso não houve. Foi a compreensão do candidato. Agora, piora no terceiro comando, que diz assim, a empregabilidade das mulheres para o exercício de funções consideradas insalubres, o seu impacto no mercado de trabalho, tendo em vista o especial tratamento recebido quando gestante ou lactante. Aqui não diz que se trata da legislação. Aqui está dizendo a empregabilidade das mulheres e sobre o impacto. Então, ele diz qual é a sua posição. Qual é a sua posição aqui sobre a empregabilidade? Olha, as mulheres sofrem sim. E aí, então, virou agora uma dissertação totalmente argumentativa. Por quê? Porque no comando 3 não diz que isso é específico em relação à legislação. Quando a gente vai olhar o espelho, o que o espelho traz para nós? Olha lá. Sobre a empregabilidade? A empregabilidade não pode ser impactada negativamente por eventual gravidez, devendo ser obedecido o comando constitucional que lhe confere especial proteção. Ora, então o que queria aqui como resposta? Que, segundo a legislação, a empregabilidade não pode ser. Por quê? Porque existe um comando constitucional que dá especial atenção. Sim, pela legislação, não resta dúvida de que isso é verdade. Mas o comando da questão não falava isso. O comando da questão jogava para a argumentação.
O comando da questão queria saber a sua posição. Ficou mal formulado. Se, no enunciado da questão, dissesse claramente, de acordo com a Constituição, com os princípios constitucionais, a empregabilidade das mulheres pode ou não ser afetada, deve ou não ser afetada. Legal? Ou seja, na questão teórica e não prática. O candidato entendeu na questão prática. Quando ele olha empregabilidade e impacto no mercado de trabalho, o que é que quase todo mundo entendeu aqui nesse enunciado da questão? E que se todo mundo entendeu, o problema está na formulação da questão. E não no que entendeu o nosso candidato. Joga para uma questão de uma dissertação argumentativa, ou seja, abriu, não estou me referindo à questão legal especificamente, eu estou me referindo ao mercado de trabalho. Se eu estou me referindo ao mercado de trabalho, a gente vai argumentar. E agora, o que é que eu tenho que avaliar? Como você argumentou. Então, eu tive alunos e candidatos, que disseram o seguinte, olha, ele traz o senso comum, o mercado de trabalho se percebe claramente como as mulheres são discriminadas, a gente joga para o senso comum, é um argumento. Por quê? Porque o senso comum, todo mundo sabe que a mulher é prejudicada no mercado de trabalho, tanto que ela ganha menos que o homem exercendo as mesmas funções. São argumentos de senso comum, mas são argumentos. Outro aluno, no caso, uma aluna que eu atendi hoje, ela trouxe legislação e jurisprudência, sendo específico, ela disse, olha, isso na prática tem acontecido assim, assim, assado. Então eu tenho que dar nota máxima para esse candidato. Por quê? Porque esse candidato argumentou. E aqui, o comando 3, ele pede a argumentação e não exposição da lei. Se quisesse a exposição da lei, teria de ter modificado isso. Agora, comparem com o quarto comando. A proteção da gestante, da lactante, de forma adequada no ambiente de trabalho, considerando a Constituição de 88. Gente, agora você tem a exposição. O cara está dizendo que é considerando a Constituição e ninguém teve dúvida em relação a essa resposta. Por quê? Porque era uma dissertação expositiva. Eu tinha de falar o que a Constituição aborda a respeito disso. Percebem a diferença? Compare, então, o quarto comando com o terceiro, que você vai ver como o problema é que o comando da questão não está claro. E a última, a correlação entre a proteção da mulher gestante e lactante e a igualdade de todos perante a Constituição. Está claro o que é a Constituição. Então, observe como o último e penúltimo comando trazem a questão constitucional. No entanto, o terceiro e o segundo, especialmente o terceiro, leva a uma opinião. Ou seja, eu vou argumentar. E aí eu vou trazer os argumentos que eu acho que pode ser senso comum, eu posso trazer uma jurisprudência, mas não está dizendo que é a questão legal, não está dizendo que é o que deveria ser de acordo com a lei. Mas o que traz o espelho é essa compreensão, ou seja, o que se queria quando se fez esse comando, quando o cidadão que elaborou a questão, ele pensou na questão legal, mas não foi isso que ele colocou no enunciado da questão. Então, essa questão discursiva, ela ora pede uma exposição da lei, ora pede o que pensa o nosso candidato a respeito do problema do mercado de trabalho, por exemplo. Legal? Quando a gente olha de novo o espelho em relação ao segundo enunciado, que também me parece por demais argumentativo, o que ele diz? A argumentação sobre haver proteção adequada à mulher gestante ou lactante. A proteção resulta da Constituição Federal, quer dizer, ele queria realmente a legislação. A proteção, aí detalhe, a proteção, maternidade, integral proteção à criança são direitos irrenunciáveis. Ok, verifica como, pelo espelho, ele queria que você falasse sobre a questão legal. Mas olha de novo o enunciado. Argumentação consistente se há proteção. Ora, de acordo com aquele caso hipotético, não houve. Eu posso entender dessa forma. Tanto posso entender que boa parte dos candidatos, eu peguei muitos recursos aqui administrativos, entenderam dessa maneira. Ora, tecnicamente, agora presta atenção que eu vou falar para a gente finalizar, porque hoje é domingo do pé de cachimbo, e eu já estou há quase 30 minutos falando, e se me deixar eu falo mesmo, eu não calo a boca, jornalista, acostumado a trabalhar em rádio há alguns anos, então falo mesmo. Olha só, galera, o que a gente precisa entender é o seguinte, quando tecnicamente há muitas falhas na avaliação dos discursivos, o que não é exclusividade da nossa Cisgran Rio. Então não vamos demonizar a Cisgran Rio, porque a FGV faz isso também, CESP também faz isso, eu encontro problemas em todas já foram o demônio da vez.
Legal, isso você precisa botar na sua cabecinha. Então não é, vocês Rio, não é? Ou então assim, esse governo é uma bagunça. Não, esse problema sempre houve. Legal, sempre houve, eu já peguei coisas piores até, né? Em vários governos. Legal, então não é um problema de governo, não é um problema de banco, é um problema institucionalizado em que os editais são mal formulados e não há avaliadores, especialmente na questão discursiva, não há avaliadores treinados para fazer isso. E os editais são vagos. E até agora não houve uma cobrança do judiciário forte sobre isso, nem do Ministério Público. Parece que agora as coisas estão mudando e isso nos dá uma luz, um caminho, me dá, sobretudo, uma esperança de que essas provas de concurso público, elas se desenhem de acordo com o Enem, em que há uma cartilha muito clara e que todo mundo sabe quais as regras antecipadamente. Isso ajuda o professor em sala de aula, ajuda o aluno, todo mundo sabe o que são os elementos coesivos, gente, numa prova de Enem. Isso é público, todo mundo sabe que você pode ter até 3 desvios de gramática na prova do Enem, que você não vai ter descontos. Isso já é consagrado, está na cartilha. E é assim que deveria ser nas provas de concurso público. Por que não é, eu pergunto? Por que não é? Já que o Enem é um concurso público. Legal. Então, esse é o grande problema. Agora, de novo, por que está havendo tanta discrepância de nota? Pega uma redação boa, que tem o cara desconta um monte de pontos numa redação boa. Por que está havendo tanta discrepância? Porque esse espelho também serve de orientação para o avaliador. E como o espelho não está orientando nada, o cara está indo pelo bom senso. É como se não houvesse critérios. Retornam a esse ponto que é fundamental. Legal? Ora, no Enem são 2 correções no texto. E a nota que fica é a média das 2. Agora houve uma correção de idioma, né, de linguagem, e uma correção de conteúdo. Então ficou aquela correção. Se você pegou o cara mal-humorado, pode ter prejudicado muito a sua nota. Como é um concurso, no caso FT, extremamente concorrido, qualquer margenzinha para cima e para baixo vai resultar numa alteração na classificação desse candidato. Então a responsabilidade desse trabalho técnico, que não foi bem feito, tecnicamente não foi bem formulada a questão, a discursiva do bloco 4, e as outras também, hein? Mas tecnicamente eu mostrei que ela não foi bem conduzida, que deixou margem interpretativa, e essa margem interpretativa não foi vista. Tecnicamente, como é que se faz também? Sempre quando você faz um concurso de massa, a gente faz uma amostragem, que é o que o Enem faz. Uma amostragem, olha, nós vamos pegar 100 redações aqui, vamos botar a equipe a corrigir, ver o que as pessoas entenderam, porque às vezes você faz uma questão, imagina uma coisa, mas o candidato interpreta outra. Cara, eu estou acostumado com sala de aula. Eu tenho uma coisa na minha cabeça, eu faço uma proposta que eu acho genial. Largo a proposta para os outros, os caras entendem outra coisa. Meu Deus, como é que eu não vi isso? Isso é normal acontecer, isso é comum acontecer porque é uma atividade humana. Legal? Então, o que é que se faz? A gente faz uma amostragem, recolhe 100 redações, legal, e faz um exame daquelas 100 redações para ver o que o candidato entendeu. E aí é que a gente vai fazer o espelho. Né? O espelho vai estar conformado com a interpretação que houve. Isso é que tecnicamente, é assim que tecnicamente se faz. Ou seja, tecnicamente, a Cisgan Rio, e não é só Cisgan Rio, volta, não vamos demonizar a Cisgan Rio, as outras também fazem isso, tecnicamente elas deixam muito a desejar. E eu vou finalizar da seguinte maneira, né? Eu até perdoo a Cisgan Rio por várias coisas, mas olha só, VUNESP, Fundação Getúlio Vargas e CESP Brasília são as 3 instituições que trabalham no Enem e fazem a correção para o Enem com treinamento, com a régua de avaliação, com a cartilha. Portanto, essas 3 bancas têm um know-how muito grande quando se trata do Enem. Por que é que eles não usam esse mesmo know-how na hora de fazer o edital e nem as correções no concurso público? Porque o concurso público é deixado de lado, porque ninguém dá bola para o concurso público. Esse é o grande problema, porque eles fazem o que querem. Então, com a atribuição da discricionariedade, que eles é que estabelecem o programa e as regras, e essa discricionariedade, ela é, sim, constitucional, o agente público é que escolhe o que ele vai recolher como perfil do funcionário que ele vai escolher. Em função disso, eles fazem o que quer, isso vira um autoritarismo. E é isso que o Poder Judiciário tem de começar a examinar com atenção. Então eu estou fazendo já um panfleto aqui, hoje domingo eu estou panfletário. O panfleto, sim, os alunos que estão entrando na justiça, eles podem ajudar a dar visibilidade, o MPU também, a dar visibilidade a esse problema, para a gente começar a cobrar o que tem que ser cobrado dessas bancas. Por quê? Porque
Quem trabalha com concurso público, e especialmente os candidatos, não podem ficar à mercê de bancas autoritárias que dão uma nota e fazem um recurso administrativo e dão como resposta o recurso administrativo só laconicamente indeferido. Como assim? Legal! Fica essa dica aí, se você não se inscreveu no meu canal, ajuda o prof aqui, manda suas mensagens, recomendações, problemas emocionais, sexuais de toda a ordem e vem pro divã do Prof. Russo. Abração para vocês, estamos juntos.